tarde que a gente se inicia, se propondo todo mundo, né, estarmos mais pertinho de Jesus e dos nossos amigos espirituais. E hoje é uma tarde especial, especialíssima, que a gente tem uma pessoa querida no meio, que é a Adriana Sarmento, e a gente vai ouvi-la hoje à tarde, mas antes eu quero pedir à nossa amiga Márcia Luciá para nos conduzir na leitura preparatória, para a gente se harmonizar e pensar positivo em direção à Adriana. Boa tarde. Boa tarde. Do livro Pão Nosso, perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, do livro Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia. Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso do amor, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destino sempre mais alto. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, um quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constituiu benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governos passam no tempo com a bagagem que lhe é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Assim seja. Obrigada, Márcia. E a gente vai pedir ao Carlos para conduzir a gente em prece. Boa tarde a todos. Me está escutando? Sim? Alô? Alô? Está me escutando? Sim, sim. Ah, ok. Boa tarde a todos, irmãos, irmãs, e queridos amigos da FABEM. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e elevar também nosso coração para nosso Pai, querido Pai, de infinita bondade, que sempre nos acude. Querido Mestre Jesus, queremos te agradecer por essa tarde, mais uma tarde de palestras, de conhecimento, e agradecer também por essa reunião que está sempre favorecendo nossa evolução.
Te pedimos a bênção, Senhor, para todos aqueles que estão nesse momento e aqueles que não puderam estar nesse instante. Agradecemos tudo, por tudo, e abençoa-nos essa tarde maravilhosa e também a nossa querida palestrante que nos traz algum conhecimento para o nosso avanço espiritual. Que a paz esteja conosco, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Sim, seja. Bom, gente, eu já iniciei lá apresentando a Adriana, né? Então, a Adriana, ela é moradora aqui de Vila Velha, né, Adriana? Então, palestrante espírita, trabalhadora da UEC, e hoje ela vai nos conduzir com uma palestra saborosíssima. Adriana, é com você a palavra. Obrigada, Sueli. Muito obrigada. Nada, amiga. Nós, a princípio, agradecemos sempre a Deus, o nosso Pai de todo amor e misericórdia. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aquele mestre amigo que nós temos sempre conosco, nos auxiliando nessa, só ajustar aqui, nessa jornada, né, tão necessária a todos nós. Agradecemos a esse mestre divino que sempre está nos trazendo o amparo necessário para essa luta de aprendizado que nos cabe a todos nós realizar. E aí, então, buscando estudar um pouco mais o Evangelho do Cristo, buscando compreender um pouco mais para que nós possamos trazê-lo para as nossas vidas, né? E antes de trazê-lo para as nossas vidas, trazer para os nossos sentimentos, principalmente, porque não tem como procurar viver algo que nós estamos tentando sentir, né? Porque o conhecimento é importante, mas se nós não trouxermos para a alma, e simbolicamente falando para os nossos corações, não tem como nós buscarmos vivenciar aquilo que estamos estudando, que estamos aqui falando, não tem como fazer. Então, rogando a Jesus suas bênçãos, seu amparo, é que nos encontramos aqui, buscando trabalhar em nome exatamente desse ser tão especial que Deus nos deu como mestre divino e como grande amigo. E é exatamente a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o tema nos fala Jesus e as mulheres, não é isso? É que nós aqui estamos nos encontrando para poder recordar um pouco as suas passagens quando esteve aqui nesse mundo. E nós vamos observar a princípio que em todo o Evangelho nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo amparando a todas as pessoas, por onde ele passava, por onde ele estava sempre buscando levar o amparo, buscar levar a sua palavra de esperança, a sua palavra de amor, a sua palavra de fraternidade. E aquele amor imensurável do Cristo, ele se derramava por seus olhos, por suas mãos, por seus pés. As palavras de Jesus Cristo perfumaram o mundo com a fragrância de Deus. E suas, vamos dizer de uma forma simbólica, suas mãos divinas realizaram a cura de muitas doenças do corpo. E a sua presença na terra trouxe para todos nós o medicamento para a cura das doenças da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo, inesquecível divindade que habitou o planeta para nos ensinar a viver, para nos ensinar o que é o amor e como entregar este amor aos nossos irmãos. Porque não basta nós tão somente sentirmos, é mais do que fundamental nós entregarmos este amor, onde estivermos, a quem for necessário, nós levarmos este amor que Deus, quando nos criou, nos deu como grande virtude a ser despertada em nós, que é exatamente o amor. A passagem de Jesus pelo globo terrestre que vivemos se deu sob forma, vamos dizer, de luz materializada.
clareando então as nossas consciências nesse ideal de justiça, de amor e de bondade. E por onde Jesus passou, por onde os seus pés pisaram, ele deixou um rastro de sentimento humanitário, de mansuetude e de justiça. Jesus conversou com todos que o buscaram, ensinando então lealdade, cortesia e retidão. Jesus Cristo, então, como o Livro dos Espíritos nos ensina, é o exemplo que Deus nos enviou para nos servir de guia e de modelo. E dentre tantas mulheres, porque hoje nosso tema é Jesus e as mulheres, dentre tantas mulheres, vamos a princípio recordar Clara de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantas mulheres buscaram caminhar na presença de Jesus. Os livros que compõem o Evangelho citam por várias vezes as mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia, onde Jesus começou o seu ministério de pregador itinerante, vamos assim dizer, e no momento da crucifixão são elas aquelas que estão junto a ele, exceto João Evangelista. E no Evangelho segundo Mateus, diz assim: estavam ali, a observar de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia e o serviram. Entre elas estavam Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E é exatamente, meus queridos irmãos, a uma mulher que primeiro é anunciada a ressurreição de Jesus, que os cristãos assinalam hoje, né, nós cristãos, como aquele domingo de Páscoa lembrado pela nossa igreja, co-irmã Igreja Católica. No Evangelho segundo Lucas, já se diz o seguinte: acompanhavam Jesus os 12 e algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Assim diz o Evangelho. Então as mulheres, elas estavam lá como discípulas de Jesus, buscando aprender com o nosso Senhor tudo aquilo que ele veio ensinar para todos nós. Não podemos deixar de recordar um homem, um grandioso homem que esteve aqui conosco, um espírito que até hoje, como este nós não encontramos aqui neste mundo, né? E o mais elevado de todos, com certeza, o Mestre Jesus, mas podemos lembrar agora o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Este exemplo maravilhoso de ser humano, de esforço, de dedicação para seguir os passos do nosso Senhor Jesus. E estamos recordando Chico Xavier, porque com relação à mulher, Chico Xavier nos falou o seguinte, que no tempo de Jesus Cristo, as mulheres, elas tiveram um papel de destaque na divulgação do Evangelho, nos lembra Chico Xavier. E ele nos lembra que Dorcas foi a primeira mulher a fazer assistência social. Ela costurava para os pobres. Em Atos dos Apóstolos está escrito que as tarefas de Jesus foram custeadas, de Jesus e dos discípulos, foram custeadas por uma mulher chamada Susana e as suas amigas. Elas buscavam colaborar com todo o recurso financeiro e tudo o que era necessário para que Jesus pudesse, então, ter aquela possibilidade, junto aos discípulos, de fazer muitas coisas que, se não fossem essas mulheres, irmãs, amigas de Jesus ali, buscando amparar, seria um pouquinho mais delicado. Quando Paulo precisou de um voluntário para levar a carta que ele havia escrito aos romanos, nenhum homem se ofereceu, disse Chico Xavier. Sabe por quê? Porque era muito longe, tinha que ir até Roma.
Então, Chico Xavier nos lembra que foi exatamente Febe, uma mulher que se ofereceu para levar a carta de Paulo aos Romanos, e ela partiu, então, tendo inclusive que remar o barco numa distância muito grande nesse caminho todo que ela percorreu. Teve também essa trajetória de barco e ela teve ali que colocar seu esforço físico, também remando para poder que a carta de Paulo chegasse aos romanos. E Chico Xavier também nos recorda, né, inesquecível, e jamais deixaremos de tê-la como a maior referência, Maria de Nazaré, Nossa Senhora, aquela mulher que foi perfeita filha, perfeita esposa, perfeita mãe, perfeita amiga, aquela que deixou para nós todos os exemplos que nós precisamos. Podemos encontrar em Maria de Nazaré. E em Maria de Magdala podemos encontrar aquele esforço de dedicação, de reeducação de sentimento, de esforço sublime de vencer as suas inclinações que entendeu que deviam ser vencidas e de buscar então ali sublimar os seus sentimentos, isto é, tornar os seus sentimentos sublimes perante o Senhor a partir de então de uma modificação de sua postura de vida que ela deveria fazer então em nome de Jesus, para que pudesse aprender aquilo que o Cristo veio ensinar e para que pudesse então divulgar aquilo que estava aprendendo com Jesus. E também vamos recordar na Bíblia. Nós buscamos, meus queridos irmãos, na Bíblia algumas passagens que nos falam alguma coisa a respeito da mulher. E encontramos na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Está escrito da seguinte forma: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Então ele fala que as mulheres sejam dignas e não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Paulo, quando escreve a Tito, ele escreve o seguinte, no capítulo 2, versículos 3 a 5. Semelhantemente, ensine, ele dizendo a Tito, né, assim, Tito, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes, isto é, respeitosas, na sua maneira de viver. Então, ele inicia dizendo que Tito deveria ensinar as mulheres a serem respeitosas na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, são poucas linhas, ainda faltam algumas palavras, são poucas linhas que Paulo já inicia dizendo que a mulher deve ser respeitosa na sua maneira de viver, não deve se escravizar a muito vinho, e que ela deve ser capaz de ensinar o que é bom. Mas para nós ensinarmos o que é bom, nós precisamos buscar aprender e viver o que é bom. E ele continua, Paulo, quando escrevendo a Tito, assim poderão essas mulheres orientar as mulheres mais jovens, quer dizer, vivendo desta forma, respeitosa, ensinando o que é bom, elas poderão orientar as mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então ele diz, né, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas, né, exatamente a amarem seus maridos, seus filhos, a serem prudentes, a serem puras, a estarem ocupadas em casa. Olha quantos detalhes importantes Paulo fala em observação na orientação à mulher. Ser prudente, pura, se ocupar com as tarefas de casa,
buscar amar o marido, os filhos, e ele não fala só do sentimento, né? Esse amar engloba o quê? O cuidar, zelar, orientar, tratar bem, né? Educar, ser imperativa quando tiver que ser, ceder quando tiver que ceder, ensinando também que nós devemos muitas vezes ceder nas situações também. Nós encontramos em Provérbios capítulo 14, versículo 1, a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então está dizendo para a mulher buscar sempre ser sábia, buscar ter orientação com certeza nas leis divinas, buscar aplicá-las com sabedoria. Em Provérbios capítulo 11, versículo 16, a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Então ele chama atenção para a mulher buscar ser bondosa. Em Lucas capítulo 8, versículos 1, 2 e 3, fala assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então ele vem aqui mais uma vez nos mostrando as mulheres seguindo Jesus, buscando beber daquela água viva, benfeitora que o Cristo nos trouxe, das leis divinas que devemos aprender. Aquela água que Jesus falou que se bebêssemos, jamais voltaríamos a ter sede. Sede de justiça, sede de amor, sede de bondade, sede de misericórdia, sede de perdão, porque estaríamos doando tudo isso. E quem doa amor, quem doa justiça, quem doa perdão, quem doa misericórdia, não sente sede de nenhuma dessas qualidades tão divinas. Agora, em Provérbios capítulo 21, versículo 19, ele vem então e pega a mulher e não puxa uma orelha, não, ela puxa as duas, tá? Esse Provérbios, ele nos chama muita atenção para uma coisa que talvez, quem sabe, uma outra mulher pode estar distraída. Provérbios 21, versículo 19 diz assim: melhor é viver no deserto, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Essas são as palavras de Provérbios. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 31, versículo 30, ele fala: a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Quantas vezes a mulher se pega demasiadamente preocupada com beleza, com formosura, muitas vezes só preocupada com beleza e com formosura. Mas ele fala que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, né? Esse temer nesse sentido muito amplo de buscar entender o Senhor e buscar seguir aquilo que Ele nos ensina. É quando nós pegamos as palavras de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e buscamos realmente compreender essas palavras, e buscando realmente viver o máximo que pudermos, que não vai ser a perfeição. Nós temos ainda muito para aprender, nós estamos ainda assim... Eu, pelo menos por mim, não posso dizer nem nos primeiros passos, né? E não vou dizer nem engateando também, porque seria muito da nossa parte, mas nós estamos nos primeiros aprendizados com Jesus, bebendo as primeiras letras com Jesus de tudo mais que Ele tem para nos oferecer,
nós estamos ali soletrando as primeiras letras. Então ele fala que a mulher deve buscar sempre o Senhor e aprender com Ele e buscar realmente seguir o que Ele nos ensina. É certo, meus irmãos, que nós estamos falando o tempo todo a mulher, não é isso? Porque o nosso tema hoje é Jesus e as mulheres. Mas tudo isso que falamos não é só para as mulheres, né? É para os homens também. O homem também, podemos dizer, melhor viver no deserto do que com um homem briguento e amargurado. Que o homem que teme ao Senhor será elogiado. Que o homem, né, não pode ficar só voltado para a beleza e formosura, porque isso é passageiro e enganoso. E poderíamos voltar toda a nossa fala desde o princípio e falar para o homem também, porque a lei divina é para todos nós. Mas hoje nós vamos dar esse enfoque maior à mulher, porque nesse direcionamento, nós precisamos ter os nossos corações tocados por Jesus. Senão, o que será de nós? Senão, o que será daqueles que estão à nossa volta? Então, no Evangelho, neste tema nosso, Jesus e as mulheres, nós vamos, então, recordar alguns nomes de mulheres que nós encontramos, certo que existem muitos outros no Evangelho, e certo que também, quando Jesus aqui esteve em presença física, muitas e muitas e muitas mais mulheres foram suas discípulas, buscaram beber do Evangelho que Jesus nos trouxe e seguir os seus passos. Mas nós temos, em primeiro lugar, Maria de Nazaré, sua mãe, Maria Madalena, como conhecemos, né, que é Maria da região de Magdala, não é isso? E muitas vezes falamos Maria de Magdala, Joana, esposa de Cusa, a mulher samaritana, a mulher que foi pega em adultério, a viúva de Naim, que teve o filho curado por Jesus, aquela mulher que com seus cabelos muito longos ungiu e secou os pés de Jesus, as irmãs Marta e Maria, a mulher encurvada que foi curada por Jesus, a filha de uma mulher gentia que foi curada por Jesus, o grupo de mulheres que seguiu Jesus durante todo o caminho até a cruz. Maria de Nazaré e muitas outras ao pé da cruz, buscando ali olhar os últimos olhares que Jesus nos deixou. E no sepulcro foram as mulheres que foram cumprir aquela missão de ungir Jesus. E quantas outras tiveram? E então nós podemos considerar, meus queridos irmãos, historicamente, certo, que as mulheres, em parte delas com seus maridos e filhos, elas estiveram profundamente empenhadas nesta missão cristã de formação de comunidades. Por isso que naquela época os pagãos costumavam dizer que a fé cristã era uma religião de mulheres. Por quê? Que eles falavam que essa fé cristã é a religião de mulher, eles falavam. Por quê? Porque muitas mulheres que buscaram aprender e seguir Jesus, elas formaram literalmente comunidades. Elas formaram grupos de mulheres que foram crescendo em toda parte, que foram disseminando a palavra de Jesus em toda parte, exatamente para que ela não se perdesse com o tempo. E foram tantas mulheres, com certeza muitos homens, mas tantas mulheres que eles chegaram a dizer que a fé cristã era uma religião de mulheres. E as cartas paulinas é onde encontramos maior número de nomes femininos. E encontramos Júnia, encontramos uma outra Maria, encontramos Persis, Trifena, Trifosa, as irmãs de Nereu, Febe, Evódia, Sintique, Ninfa, Lídia, Maria, a mãe de João Marcos, Prisca, Tabita e as 4 filhas de Filipe, e como dissemos, tantas outras. E dentre tantas outras, uma que já mencionamos hoje, nós vamos conversar em especial. Nós vamos hoje, de uma forma um pouquinho mais detalhada, recordar Joana de Cusa, passagem relatada nesse maravilhoso livro Boa Nova,
em seu capítulo 15. Este livro que nós devemos sempre ler e reler sempre. Joana de Cusa, entre todos que estavam na multidão, nas pregações à beira do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, porque era um lago tão grande que muitas vezes era chamado de mar da Galileia. Ali estava Joana, mulher de rara dedicação, de caráter nobre, das mais altas colocadas na sociedade de Cafarnaum, porque ela era esposa de Cusa. Por isso o nome Joana de Cusa, isto é, Joana, aquela que é esposa de Cusa, né? Então, Joana de Cusa, porque Cusa era o esposo de Joana e ele era o intendente, isto é, o administrador de Herodes Antipas, que era o governador da Galileia. Então, a condição econômico-financeira, a condição social, né, desta família, Cusa, Joana, ela era muito alta e de muito destaque naquela época. E Joana possuía uma fé completamente verdadeira. No entanto, ela não conseguiu, vivenciando essa fé, sublimar as amarguras que ela vivia dentro do seu lar, porque Cusa, o seu companheiro, ele não aceitava aquelas palavras que Jesus trazia com referência ao evangelho que conhecemos hoje. Ele não aceitava. Então, ela considerando todos aquelas dissabores íntimos, toda a tristeza e dificuldade que vivia em seu lar, certo dia Joana foi e procurou então Jesus na casa de Simão, quando ele descansava em algum instante. E ali, pedindo a Jesus para conversar com ele, Joana então foi e falou, expôs para Jesus todos os seus sentimentos, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que se passava em seu lar, todas as contrariedades e padecimentos que vivia. Contou para Jesus que o esposo, o senhor Cusa, ele não suportava e não tolerava de forma alguma a doutrina que Jesus estava trazendo. Ele era alto funcionário de Herodes, então, com relação à religiosidade, o que ele fazia? Ele espalhava um pouquinho de religiosidade para cada canto, para poder então ficar bem com todas as linhas religiosas. Mas ele não tinha aquela sua linha religiosa, ele não tinha aquela sua dedicação preferencial, né, dentro de alguma linha. E quando ele fazia assim, ele conseguia então viver de certa forma fácil com todo mundo, e isso também era rendável também para ele. Então, Joana confessou para Jesus todos os medos que ela trazia, todos os seus temores, lutas, desgostos no ambiente do lar, e Jesus ali calmamente, ouvindo cada palavra de Joana, conhecedor da sua história, como ele é conhecedor de todas as nossas histórias. E vamos dizer aqui, filhinhos, quando nós relatamos neste momento a passagem de Joana, nós estamos também falando dos nossos relatos, meu e seu, né, a Jesus das nossas vidas. E vamos colocar também nessa posição Jesus nos escutando todas as nossas palavras, de todas as dificuldades que trazemos no lar, no íntimo de cada um de nós. Precisamos falar dessas dificuldades, precisamos recordar que Jesus nos ouve, como ouviu cada palavra de Joana, ele também ouve as nossas palavras, ele também ausculta as nossas dores íntimas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E após ouvir Joana e após nos ouvir, né, com as nossas palavras, Jesus vem e fala para Joana, né? Ele fala Joana, mas ele fala também Adriana, e fala também os nossos nomes de todos nós. Ele fala o seu nome, o meu, e continua dizendo assim: só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé que para as nossas relações com o amor e com Deus. Ele fala que certas manifestações religiosas no mundo são muitas vezes
vícios populares, de hábitos tão somente exteriores. Todos os exemplos da terra, todos os templos da terra, Jesus fala, que são erguidos, são de pedra. Precisamos erguer esses templos na alma. E então Jesus diz assim, e nós vamos ler para vocês. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Mas nós vamos dizer para os irmãos assim. Tua esposa não te compreende a alma sensível? Mas também vamos dizer, os seus pais não te compreendem a alma sensível? Ou os seus filhos não te compreendem a alma sensível? Ou ainda vamos ousar dizer, tal pessoa não te compreende a alma sensível? Continua então Jesus dizendo, compreenderás um dia. É leviano e indiferente? Ama mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Deus, vamos recordar, ajuda a criatura pela própria criatura, não é assim que nós aprendemos? Então, Jesus fala para Joana e fala para todos nós. Se não houvesse para isso uma razão justa, não estaria acontecendo. Existe uma razão justa. Falas-me de seus receios e de suas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais, disse Jesus a Joana e a todos nós. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não podemos colher uvas em plantas espinhosas, mas podemos cultivar o solo que produz os cactos. Então, se nós plantamos uvas, vamos colher uvas, mas não podemos querer colher essas uvas onde plantamos cactos. Vamos colher espinhos. Mas, vai ser importante nessa terra onde foi plantado o espinho, hoje buscarmos semear a videira maravilhosa do amor e da vida, disse Jesus. Para nós pegarmos esse solo onde foi semeado o cactus, onde foi semeado a planta espinhosa, ele fala para nós, então, cultivarmos esse mesmo solo, isto é, essa mesma criatura, e se o solo for nós mesmos, então cultivarmos neste mesmo solo a videira maravilhosa do amor e da vida, que são as mensagens que Jesus nos trouxe, que são as leis divinas. Joana, então, neste momento, perguntou para Jesus algo que talvez, quem sabe, nós também não perguntaríamos. Ela perguntou o seguinte, mestre, a vossa palavra, eu vou falar aqui com as minhas palavras, apesar de estar lendo aqui, tá? Ela falou assim, mestre, a vossa palavra me alivia muito. No entanto, o meu espírito atormentado sente dificuldade de entender uma coisa. Não seria mais acertado eu impor, Senhor Jesus, o seu evangelho e os seus princípios dentro do meu lar? Se eu agisse assim, eu não estaria reformando o meu esposo para o céu do vosso reino? Talvez seria uma pergunta que nós faríamos, Senhor Jesus, eu creio tanto no Senhor, eu tenho tanta fé no que o Senhor me diz, que não seria mais adequado eu pegar e impor o seu princípio dentro do meu lar, porque eu sei que o seu princípio é o correto? Não seria adequado que eu fizesse isso, Senhor Jesus? Porque se eu fizesse isso, eu não estaria, então, reformando o meu esposo, e vamos acrescentar, a minha esposa, meus pais, meus filhos, aqueles que estão mais próximos de mim, eu não estaria colaborando com o Senhor na reforma deles para o seu reino? Né? Então foi essa a pergunta que Joana fez a Jesus. Mas a resposta que Jesus deu foi a seguinte, Joana, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será aquele que atingiu o conhecimento ou será aquele que ainda se encontra na ignorância, na inconstância ou na indolência? Então Jesus nos pergunta,
quem será que deve compreender mais? Aquele que já tem algum conhecimento ou aquele que ainda está na ignorância? E Jesus ainda completa. Quanto à imposição de ideias, porque ela perguntou se não deveria impor no lar os princípios de Jesus, já que Cusa não aceitava a ideia do Cristo. Então Jesus falou para Joana: Joana, quanto à imposição de ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e seu amor aos tiranos da terra? Por que Deus não fulmina com um raio aquele conquistador desalmado que espalha miséria, que espalha destruição com as forças sinistras da guerra? Então Jesus volta a pergunta para todos nós. Você quer impor alguma coisa no seu lar, ainda que seja os princípios divinos? Então ele fala, por que então que Deus não faz o mesmo em todo mundo e fulmina? Olha a palavra que Jesus usou. Por que Deus não fulmina com um raio aquele que leva miséria, destruição e maldade? Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus completa dizendo que Deus não extermina paixões. Ele transforma-as. Ele transforma, ele não extermina. Deus não rompe. Ele vai desfazendo os laços com jeito, com brandura, sem ferir nenhum dos seus filhos, por mais que esse filho esteja completamente equivocado na sua forma de viver. Então ele fala, por que você faria isso se Deus não faz assim com a sua própria criatura? Deus não extermina paixões, mas transforma estas paixões. Então, ele coloca que Deus não impõe nada aos seus filhos, ele completa, esclarece-os no momento oportuno, nos orientando que assim nós devemos fazer, porque nós devemos aprender com Jesus, que aprendeu com o Pai, e se Jesus vem e nos fala que Deus faz assim, então nós devemos aprender com Deus que é assim que se faz. Não devemos, de forma nenhuma, impor, mas esclarecer. E ele continua, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu. E nós devemos, então, lembrar aqui neste momento, quando no Livro dos Espíritos, na questão 132, nos fala a respeito do objetivo da encarnação. E na questão 132 fala que o objetivo da encarnação é nós suportarmos a parte que nos toca na obra da criação. Isto é, que nós devemos concorrer para a obra geral. Isto significa o quê? Que o objetivo da nossa encarnação, a resposta no livro é mais extensa, mas nós buscamos esta frase que nos fala que nós devemos suportar a parte que nos toca na obra da criação, isto é, devemos suportar, devemos investir e realizar aquilo que cabe a cada um de nós, no sentido de dar aquilo que nos cabe, colaborando com Deus para que suas leis possam se implantar neste mundo. Colaborarmos com a parte que nos toca, a começar dentro do nosso próprio lar. E se falamos da justiça e da sabedoria divina, nós não podemos falar em imposição de ideias. E ele fala concorrer para a obra geral, isto é, colaborar com Deus para que o seu reino de amor possa se instalar na terra. E talvez alguém possa falar assim, mas eu não tenho como colaborar com Deus. Quem sou eu que sei tão pouco? Então, pois é, nesse sei tão pouco, tem tantas coisas que já aprendeu. Não há quem não saiba nada. E não há quem seja mal de todo. Nós sempre temos algo para oferecer. O próprio Evangelho nos ensina que até mesmo aquele que tem o coração mais rude, mais cruel, tem amor, ainda que seja por um bichinho, ainda que seja por uma plantinha, mas dedica amor e devoção a uma criaturinha, ainda que seja um animalzinho. A uma plantinha, está no Evangelho.
né? Então, Jesus foi conversando com Joana e depois ele continuou dizendo assim: não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Meus queridos, vamos tomar para todos nós, para as nossas vidas, esta frase de Jesus também, tudo que ele fala, com certeza, mas esta frase dele: não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra divina, uma obra de vida, sabedoria e amor. Então ele fala que aquele companheiro para Joana era material para ela talhar uma obra de vida, uma obra de amor e uma obra de sabedoria. Assim como alguns podem ser esse material divino para talharmos, não podemos esquecer que na grande maioria das vezes nós somos esse material divino para o outro talhar uma obra de vida, sabedoria e amor. Muitas vezes nós somos essa pessoa difícil de se conviver, difícil de se esclarecer, difícil de ser auxiliada, porque também trazemos dificuldades na alma. Temos ainda muito, muito para aprender. E então Joana de Cusa, ouvindo as palavras de Jesus, ao final, Jesus fala suas últimas palavras para Joana, quando ele diz: vai, filha, sê fiel. Isto é, seja fiel. Vai, filha, sê fiel. Então, a partir dali, então, Joana voltou ao seu lar, e nós, então, agora voltando os nossos pensamentos, as nossas vidas, recordando todas essas palavras de Jesus, trazendo para a história que estamos vivendo hoje em nossas vidas. Joana, então, voltou para casa e passou a olhar Cusa, o seu esposo, né, como um irmão. E passou ainda a olhar de forma ainda mais diferente. Ela começou a observar que antes de ser esposa de Cusa, ela era filha de Deus. E ele era então o irmão seu. E ali então agora com a mensagem e com o ensinamento de Jesus gravado indelevelmente, diz o livro Boa Nova, em sua alma, ela então passou a ter um convívio diferente com o marido e passou a não olhar mais as suas imperfeições, ela passou agora apenas tão somente a querer enxergar aquilo que ele tinha de bom e não olhar aquilo que não era bom. Ela só olhou o que ele tinha de bom a partir desse dia em diante e o convívio deles melhorou consideravelmente. Pouco tempo depois, então, Joana, esposa de Cusa, engravida e tem um filhinho. Aconteceu que Cusa, né, devido a situações de perseguições políticas, devido a ideias, né, de vingança dele e de outros, devido à perda do cargo que ele tinha, tão bem colocado financeiramente, dizendo, acabou que ele começou a ter dívidas muito grandes, a ter sua vaidade ferida, foi tomado por moléstia muito grave e acabou então vindo a falecer. Dessa forma, então, Joana ficou sozinha com o seu filhinho. Não tinha mais nenhum recurso financeiro e sua vida mudou consideravelmente. Ela passou então a procurar emprego no lar de outras mães, cuidando do lar e dos filhos das outras mães. Suas amigas condenaram Joana, dizendo como que ela ia trabalhar.
E Joana falou para suas amigas, mas se o Senhor Jesus foi carpinteiro, trabalhou a vida inteira como carpinteiro, por que que eu não vou trabalhar se o Senhor trabalhou como carpinteiro? Eu vou trabalhar. E assim Joana fez, trabalhou. E lá no ano 68, então, naquelas perseguições ao cristianismo ainda muito mais intensas, nós vamos encontrar então amarrada no madeiro, a velha discípula do Senhor, Joana, esposa de Cusa, tão conhecida por Joana de Cusa. E ao seu lado, então, um rapaz novo, aquele seu filhinho, aquele bebezinho de antes. E ante o povo gritando, abjura, abjura. E o que é abjurar? Abjurar é publicamente negar aquela religião que se segue. Então eles diziam, negue publicamente esta religião que você segue, isto é, abjura, abjura. E ali então, cada vez que ela não abjurava, seu filho era açoitado de forma impiedosa. E ali ele penava de dores, de lágrimas, de feridas. E ele falava, mãe, abjura, mãe. Repudia Jesus, mãe, faz isso por mim, não vê que perdemos? Abjura por mim que sou seu filho e minha mãe, abjura. E ali naquele momento, então, Joana, por um instante, teve em sua mente aquela lembrança, recordando de toda a sua existência, dos desgostos de casa, dos fracassos do esposo, do seu desespero quando o marido morreu e ela ficou sem ter uma moeda e ter que trabalhar para oferecer ao filho e a si o pão de cada dia, a viuvez, a desolação, os amigos que se afastaram completamente, a deixaram sozinha. E ali então, recordando Maria, mãe de Jesus, vendo seu filho crucificado, e ali de forma conformada, apesar das dores, mas conformada à situação do filho, que nunca pecou, Joana, nessa hora, tendo todas essas recordações e principalmente as últimas palavras que Jesus lhe disse, que foi: vai, filha, sê fiel. Nesse momento, Joana vira para o seu filho e diz: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as dificuldades e de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Então ela falou para ele se calar, porque no momento do sacrifício, Jesus, que foi a criatura mais pura que pisou nesse mundo, não fugiu do sacrifício. E ela falou que nós devemos saber sofrer no momento de dor, saber enfrentar a dor e saber que as felicidades do mundo são passageiras, porque a dor vai surgir. E ela fala que é preciso então, recordando que Jesus ensinou, sermos fiéis a Deus. E nesse momento então, aqueles verdugos cruéis acenderam as chamas e incendiaram aquelas madeiras embebidas em líquidos inflamáveis, e seu corpo começou a ser queimado viva. Joana então ouve dos verdugos dizerem: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E nesse momento então, buscando suas últimas partículas de energia que existia no seu ser, praticamente desfalecendo, Joana, buscando nas últimas palavras, conseguiu, de forma baixa, mas o suficiente para que eles ouvissem a resposta, conseguiu responder: o teu Cristo soube apenas te ensinar-te a morrer? Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse momento, então, Joana sente nos seus ombros o toque de uma mão carinhosa e doce. E a sua voz a dizer: Joana, tem bom ânimo.
eu estou aqui. É quando nos nossos momentos de dores, meus filhinhos, nós buscássemos Jesus do fundo dos nossos corações. E Ele, com a mão nos nossos ombros, observando os nossos esforços e a nossa busca em seguir os seus passos, ainda que imperfeita muitas vezes, mas nos dizer o nosso nome e dizer: tem bom ânimo, eu estou aqui. E assim, então, Jesus, ele vem e nos fala que, quando Pedro pergunta sobre a mulher, quem era mais importante, se era o homem, se era a mulher, e Jesus, então, numa longa resposta, em determinado momento, fala que a mulher, em seu sentimento de ternura e de humildade, a mulher será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque, sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como que um castelo de falsos esplendores, se não houver o tesouro do sentimento. E na leitura preparatória de hoje, do livro Pão Nosso, a companheira nos lembrou quando Jesus nos disse: e tudo quanto fizerdes, fazei como ao Senhor e não como aos homens. Então, tudo que nós fizermos, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes, recordando todo o esforço dessa grande mulher chamada Joana de Cusa, esposa de Cusa, todo o esforço que ela venceu para poder conseguir suportar as dificuldades imensas que a vida lhe ofereceu, não só as dificuldades no lar, mas depois as dificuldades que conheceu no mundo e fora do lar. Tudo o que fizermos, meus queridos, fazermos como se estivéssemos fazendo a Jesus e não como aos homens. E em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus vem então e nos ensina: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que as bênçãos de amor, de paz do nosso Senhor Jesus sejam aquelas que vão nos alimentar hoje e por todo sempre as nossas almas e os nossos corações. Muita paz em todos os lares, muito fortalecimento na presença do nosso Senhor Jesus, hoje e por toda a eternidade, graças a Deus. Adriana, muito, muito obrigada. Estamos, assim, muito emocionados com a sua palestra. E a gente quer desejar também que Jesus jamais a desampare e a proteja. Muito obrigada. Fátima, você quer dar suas boas-vindas para a Adriana? Fátima Rocha. Ei, Sou. Só um minutinho. Ela queria... Então, eu queria agradecer a Adriana por essa palestra maravilhosa, e essa história de Joana de Cusa é lindíssima. Fico imaginando a gente poder desabafar com Jesus, né, conversar com Jesus e pedir conselhos. Nós, mulheres, passamos muitas vezes por essas situações e não foi uma, não foi duas, não foi três que eu conheci, que muitas vezes gostaria de se dedicar mais à tarefa, né, Adriana? E não faz por conta do marido. Porque o marido não concorda, porque o marido não acompanha, porque o marido exige presença
em casa, e aí elas ficam divididas em querer participar mais da costura, né? De uma tarefa, outra, mas não pode, porque tem alguém carrancudo em casa. Então, é, difícil, mas são as nossas provas, né? E, na verdade, a tarefa de evangelização é em casa, né, Adriana? Exatamente, em casa é a nossa primeira missão, não é isso? De que adianta nós fazermos tantas coisas fora do lar se nós não conseguirmos dentro do nosso lar, né, exatamente levar aquilo que o Evangelho nos traz. E com relação a você ter falado, se nós pudéssemos, né, tirar tantas dúvidas com Jesus, assim, de certa forma, vamos dizer que nós podemos sim, né? Podemos fechar nossos olhos, com certeza todos fazem isso, e conversar com Jesus e falar das nossas dificuldades, das nossas dúvidas. Talvez não vamos ali ouvir diretamente a sua voz, não sei, talvez alguém ouça, mas com certeza, de alguma forma, ele vai buscar que a sua orientação chegue até nós. Alguma forma vai acontecer que a sua resposta vai chegar até nós, que seja pela intuição, que seja uma mensagem que nós vamos abrir, mas ele vai fazer que a resposta venha e que nós vamos poder, com a ajuda dele, escolher melhor os nossos caminhos, como Joana fez, né? Enfrentou tantas dificuldades, mas conseguiu escolher um bom caminho. Sim, sim. E a gente realmente escuta quando a gente faz aquela prece sincera, que a gente entrega de coração aquele problema, né? E pede força, coragem. Parece que fala no nosso ouvido, assim, né? Parece que chega no cantinho do ouvido da gente e deixa assim, a forma de como você conduzir aquela situação, problema. Então, a gente pode, sim, desabafar naquele momento de prece, né? Se recolher no nosso quarto e, com certeza, a resposta vem, Adriana. Sem dúvida. O estudo sobre a prece nos fala, né, que pela mesma via que a prece chega, né, onde deve chegar, naqueles benfeitores maiores, pela mesma via que ela vai, ela retorna também, pela mesma linha, pelo mesmo caminho. Se ficarmos atentos, ela retorna para nós com a resposta que a gente precisa. Sim, sim. Você me surpreendeu muito com a palestra, porque ela foi belíssima. E eu imaginei que você fosse falar das mulheres famosas do Evangelho. E você me pegou de calça curta. Mas eu adorei, porque Joana de Cusa é maravilhosa, né? Então, e por coincidência, segunda-feira, nós estávamos todos aqui reunidos em casa com o meu outro filho que não mora aqui, e o culto foi com a presença do meu filho e da minha nora, e a gente leu esse capítulo. Olha, que interessante. Muito Muito, interessante. Uhum. muito bom. Tem muitas lições, né? Se a gente for assim, realmente debulhar as palavras, né? De todo Boa Nova. Mas vamos falar dessa lição, né? Quantas outras coisas e tantas tem ali para nós aprendermos nas entrelinhas, não é isso? Muita coisa. Porque, em Adriana, o Humberto de Campos, ele nos possibilitou imaginar diálogos mais extensos, né? Porque, assim, assim, como eu estava falando com os meus filhos, imaginar que Jesus só abriu a boca na hora daquelas parábolas que nós conhecemos, né? Não tem como, não tem como, né? Não tem O como. próprio diálogo dele com Emmanuel, que é narrado no livro Há 2000 anos, já pensou se aquilo estivesse no Evangelho para todas as religiões, né? É belíssimo aquilo, ele conversa por telepatia com Emmanuel, né? Então, graças a Deus, a literatura espírita, através de Chico Xavier, nos possibilitou muito mais da história de Jesus, né? Ela vem completar o Evangelho, né? Em muita coisa, e ainda tem muito mais coisa por vir, não é isso? Mas ela vem trazer esse complemento necessário. Coisa boa isso que você falou, hein? É verdade, né? Ainda tem muito mais coisa por vir, né? Nossa, com certeza, com certeza, absoluta. Eu penso que o Evangelho, penso eu, né? Aí já assim,
é realmente algo muito particular, né? Que a gente não pode colocar em palestras, né? Mas é um pensamento muito íntimo, meu comigo mesma. Penso que o evangelho que nós temos é assim, é um cadinho de algo muito grandioso que nós não temos condições de aprender. Então veio aquilo que é necessário para nós, neste mundo que nós vivemos, não é isso? E esse cadinho nós ainda não aprendemos e sabemos que ainda temos muito e tudo para caminhar, porque o globo terrestre ainda é uma esferinha pequenininha no universo, né? E a nossa condição espiritual é de aprendizado. Então, penso que é muito mais do que isso, mas é muito mais do que isso. Mas precisamos desse beabá, né? Que ainda é difícil para a gente, né? Como que às vezes é difícil perdoar, compreender, não é isso? Manter o nosso padrão de sentimento em vibração positiva todo o tempo, em vibração de amor, de justiça. Estamos ali buscando lembrar que temos que ser bom, buscando lembrar que temos que acertar, buscando podar as nossas palavras para nós não errarmos, buscando uma vigília constante. Jesus vem nos falar, né? Vigiai e orai. Precisa vigiar. Então, nós temos que vigiar ainda, não é isso? Para poder nós seguirmos adiante. Então, penso que tem muita coisa pela frente ainda, mas é algo muito meu, né? Assim, Não muito é não. pessoal. Eu também penso assim, eu já ouvi também outros palestrantes falarem a mesma coisa, e ele já dizia, se ele fala das coisas da terra e a gente não compreende, como falar das coisas dos céus? E aí a gente, você vai mais além do que apenas saber que existe um plano espiritual, que a gente renasce, a pluralidade das existências, é muito mais que isso. Existem sentimentos nobres que nós não temos capacidade ainda de entender. Exatamente, com certeza. Sentimentos nobres, né? Existem virtudes que nós não temos ideias ainda. Então, a gente pensa que ele estava se referindo só à questão, à vida do espírito, né? Não era disso apenas que ele falava, né? Ele É algo falava muito maior. de elevação espiritual que nós não temos condições de entender ainda. Uhum, é verdade. Né? Mas vamos caminhando passo a passo, não é isso? Oferecendo de nós assim o melhor a cada dia. Tem dias que a gente vai acertar, tem dias que vai tropeçar, mas vamos passo a passo que devagarinho a gente vai caminhando e vai se aproximando cada vez mais dele, né? Só para comunicar às pessoas, eu tive um contratempo e eu não pude dirigir. E Sueli, como sempre ali, né? Apostos, ela me substituiu. E eu melhorei, graças a Deus, estou melhor. Que bom, graças a Deus. Tá bom? Beijo, querida, muito obrigada. Beijo, nossa gratidão profunda a todos. Muito obrigada pelo trabalho. Você sabe que você mora no meu coração há muitos anos. Você também sabe disso, com certeza. Beijo. Beijo. Adriana, com sentimento de gratidão, a gente agradece e te convida a estar conosco sempre que quiser. Muito obrigada, Tá? Sueli, pelo carinho, pela gentileza, meu bem. Muito obrigada. E agora a gente vai passar para a nossa prece final com a Carla. Carlinhos. Carla não, é Fátima, né? Boa tarde. Isso mesmo, Sueli. Boa tarde, Sueli. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus por esta tarde gostosa, de poder bebermos deste conhecimento que a nossa irmã Adriana nos trouxe. Me fez lembrar do nosso lema, da nossa bandeira, né, do nosso estado, trabalha e confia, que ela é da inspiração do lema de Inácio de Loyola, que ele dizia assim: trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Então, que realmente nós possamos confiar. O Pai está aí a nos orientar,
nos mandou seu Filho Jesus, nosso irmão, para nos guiar. O nosso país, nós temos também um dirigente a nos orientar. Então, que nós possamos confiar e nos momentos difíceis recolhemos cada vez mais a oração, porque com certeza nenhuma resposta vai ficar, nenhuma pergunta ficará sem resposta. Sempre Ele estará dando um jeitinho de nos orientar, seja pelo nosso mentor, seja pelos nossos companheiros de jornadas, seja por outros mentores, seja por uma oração, seja por um livro, uma mensagem que estamos lendo. Então, que possamos realmente, verdadeiramente, nos entregarmos e confiarmos. Como Paulo mesmo dizia, né? Não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que possamos permitir que o Cristo viva em nós. Muito obrigada, Senhor, hoje e sempre. Graças a Ti.